Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje a gente está com um convidado aqui no estúdio, que agora vocês vão conhecer um pouco da história dele, que é uma história bacana, uma história para quem está começando o seu lado de empreender, né? Vai ter muitos exemplos, muita coisa boa. Mas antes, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocínios. Nós estamos com a Forte Bebida, gente. Você que tem um restaurante, você que tem uma distribuidora, você que tem uma lanchonete, Forte Bebida, entra no Instagram deles e veja lá os preços, as promoções, e tem atacadista também, viu? O pessoal vem de fora para comprar deles, porque o preço deles realmente é o melhor do nosso estado. Forte Bebidas. Estamos também com a Farmácia do Trabalhador. Você que precisa tomar o seu medicamento, vá na Farmácia do Trabalhador. Entre no Instagram deles, QR Code está na tela, e lá vai ter um link direto para o WhatsApp deles, onde tem uma farmacêutica lá de stand-by para falar com você o tempo todo, tirar dúvida de receita, de medicamento. Farmácia do Trabalhador, gente, a farmácia que tem o preço que cabe dentro do seu bolso. E nós estamos com a Ótica Vida. Você que tem dificuldade de ver de perto, de longe, para dirigir já não está conseguindo enxergar direito, Ótica Vida, gente, é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste, virou franquia, está espalhando por todo o Brasil, cresceu com seus óculos montando em 5 minutos, é isso mesmo. A Ótica Vida é a única ótica que entrega seus óculos em 5 minutos. Vai até uma Ótica Vida, consulte as condições e vou te falar, é o melhor preço do mercado. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E estamos com a Digital Rec. Você que tem um podcast, você que tem uma música para gravar, você que tem um programa para gravar, venha conhecer o estúdio da Digital Rec. Profissionais de altíssima qualidade, equipamento de últimas qualidades. Venha conhecer, entre no Instagram deles, marque um horário com eles aqui e venha conhecer o estúdio da Digital Rec. Chama a vinheta! Hoje nós estamos com o Mauro, famoso Mauro em todo o estado. Tem várias pessoas que conhecem esse homem aí e tem uma história bacana, né, Mauro? Gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. E eu que agradeço você ter aceito, né? Que isso, não poderia deixar de prestigiar. Muito bom. Obrigado pelo convite. Coisa boa. Maurão, hoje fala um pouco do pessoal, quais são as suas empresas, o que é essa área de empreendedorismo, de empreender que você nos dá aula aí. Então, Júnior, nós temos um atacado de armação já tem 15 anos. 15 anos? 15 anos já o atacado, né? Como que é o nome? Chama Aqua, né? A nossa marca aqui é vendida para o mercado. Aluga aí. Tá aí na tela. Fora isso, a gente trabalha muito bem fazendo marcas próprias, né? Voltado para a ótica. Então o segmento, o produto de vocês é voltado para o segmento da ótica. Sim. E aí, temos um outro braço também que é em relação a óculos. Né, óculos de sol. Óculos de sol, que a nossa marca chama Óculos Summer. Né, a marca Summer. Tá na tela aí. Que também ela é vendida, né? No atacado, para o mercado. E fora isso, como a gente já estava com o atacado, acabou vindo também a questão do varejo. Do varejo. Então, hoje nós temos 2 lojas no varejo, que uma fica em Goiânia e outra em Senador Canedo. Coisa boa. E só expandindo, né? Graças a Deus. Então, Mauro, a gente que conhece a sua história, e para quem está nos vendo, que as coisas não acontecem, né, do dia para a noite, como muitas pessoas aí que querem empreender, que quer ter sua empresa, e às vezes fica olhando o sucesso dos outros chegando, né, e esquece que tem um tempo. Com né? certeza. Então, eu que te conheço, você já começou como office boy, vendedor, gerente, representante comercial e hoje é um empresário de sucesso. Conte um pouquinho aí dessa história. Essa é a trajetória. Na verdade, não tem como você chegar nenhum se não passar pelo outro. É processo. É processo, não tem como. Faz parte. Lógico que você tem que buscar também, não só cruzar o braço e falar, não, eu vou cruzar o braço aqui, daqui 5 anos eu vou estar do jeito que eu quero.
Não acontece. Não acontece. É. Então a minha história, eu até considero que é uma história muito bonita. Gosto. Estou satisfeito. Era o que eu tinha projetado para mim. E é engraçado que, assim, eu sempre, desde pequeno, a gente que era do interior, você tinha que cair para dentro de vendas. Qual que era a cidade, Mauro? Chamava Promissão, São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo. Interior. Um interior muito pequeno. Né? Promissão, na época que eu morava lá, tinha uns 33 mil habitantes, mais ou menos. Para nível de São Paulo é muito pequeno. Né? E aí, cara, venda, né? A mãe e o pai da gente já forçava muito novo fazer alguma coisa. Então, você aprendia a fazer uma continha, você já tinha que sair para vender alguma coisa. No mínimo, uma rifa. Né? E aí eu fui despertando e eu fui gostando. Né? Então, assim, quando veio a oportunidade... eu já sabia que era isso que eu queria. Nunca pensei em fazer outra coisa a não ser venda. Você queria estar no meio ali do comércio e por tudo. Só que eu precisava ter um início, né? E eu não ia começar, né, o meu início igual eu comecei com ótica, eu nem ia começar na venda. Mas eu sabia que eu ia... Aonde você queria chegar. Eu sabia onde eu queria chegar. É isso. E aí bastou... 1 ano, mais ou menos, para mim começar a entrar nesse processo. 1 ano? 1 ano. Não, chegou em Goiânia quantos anos? Eu cheguei em Goiânia com 17 anos em 99. 99? 99. Daí... Logo desembarquei na rodoviária de Goiânia, né? Era final de semana. Então, assim, foi tão engraçado que a primeira coisa que eu vi na época foi a Feira Hippie. E aí, meio perdido, né? Porque eu tinha vindo sozinho, né? Só com uma mala. Com uma promessa de ajuda de um ou outro, mas quando eu desembarquei, que eu olhei a feira, eu falei, não, desempregado eu não fico. Tem opções, tem oportunidade. Tem opções, E a primeira foi vender água. Não teve jeito. Vendeu água, mano? Vender água. Essa aí, porque tanto de gente lá, falei, não, desempregado eu não fico. E aí, como era só, né, os finais de semana, mas eu já estava garantido com alguma coisa. E assim começou. Então, o primeiro dia que eu cheguei em Goiânia, eu conheci a Feira Hippie, né? Desembarquei em pleno domingo. Falei, não, aqui já pelo menos alguma coisa eu já consigo. Consegue. Olha aí, bacana, cara, bacana. E aí, eu tive a oportunidade de escutar uma história sua, né? Até de você mesmo, que quando você começou de office boy, você não tinha dinheiro nem para comprar o almoço, né? Sim. Era o gerente que te fazia você comprar o almoço. Sim. Só para ele dar isso para você, né? Sim. Como é que era isso? Cara, para mim vir para Goiânia, na época, né, a gente, família muito simples do interior, a minha mãe teve que fazer um empréstimo. Na época tinha o Banespa, de São Paulo. E aí ela fez o empréstimo, falou, né, não, ó, segue, é isso que você quer? Eu falei, porque o interior é muito pequeno, poucas oportunidades. Então, eu lembro como se fosse hoje. Ela fez um empréstimo, eu peguei, mas eu já sabia que eu tinha uma prestação para os próximos 30 dias. E assim foi. E quando eu cheguei aqui, eu vi a oportunidade da feira, né? E aí eu não tinha concluído o 3º ano, me matriculei lá numa escola aqui. Foi onde eu conheci uma pessoa que me indicou para mim fazer uma entrevista no meu primeiro emprego formal, né? Que era na Óticas Brasil. E aí consegui a vaga de office boy. E na época não sabia andar, não sabia nada, mas eu falei, não, eu vou aprender. E logo comecei, né, Nem andar de bicicleta, sabia, mano? Não, porque... Nunca teve. Era recém-chegado. Na época... E lá no interior nunca teve não, isso. Na época eu trabalhei com... Né, a gente tinha uma barraquinha na feira de pastel, era coisa voltada para venda, mas nada assim. E aí eu lembro que eu dei sorte, porque eu fui ser office boy de uma loja do centro, né? E ali era feito tudo a pé. Então eu achei bacana. Então você ia no laboratório a pé, você ia na administração a pé, era tudo a pé, já facilitou. Eu não precisei de bicicleta, porque tinha algumas outras lojas mais distantes que o office boy tinha que ter bicicleta. Tinha que ir de bicicleta. Ah, entendi. E aí comecei a querer aprender, a ser o mais rápido, sabe, desenrolar. Cara, eu sempre gostei de desenrolar, não esperava a pessoa falar. Eu já sabia o que eu tinha que fazer
Então eu fazia rápido para sobrar tempo para aprender outras coisas. Porque eu falei, se eu não aprender aqui, não vou ficar de boy muito tempo. Você estava numa escola, né? Sim, então... sim, com certeza. Mas que bom, mano. Isso é importante. Eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Essa trajetória, essa etapa, né? Que você fala que não pode deixar. Hoje a gente percebe o seguinte: eu quero já ser grande, mas se você chegar lá a ser grande sem estrutura, não tem jeito, tem que ter um alicerce. Você tem que seguir a etapa. E às vezes a gente fica olhando a vida do vizinho, né? Fala, o cara já chegou lá, eu não cheguei, mas peraí. Né? Não dá para medir a sua vida com a mesma régua que você mede do vizinho. Mas assim, qual é a sua opinião, já pegando esse gancho? Eu falo isso porque a gente trabalha muito na área de processos seletivos. Né? A gente pega vários currículos de pessoas que eu até brincava. Lembra dos classificados do Popular? Porque hoje é tudo na internet. Então, assim, tem currículo, cara, que parece classificado Popular. As pessoas não seguem uma carreira. Porque hoje é assim. Eu acho que eu falo que é a geração do macarrão instantâneo, né? Fica 3 minutinhos ali, fica pronto. WhatsApp rapidinho, chega a mensagem, se não chega, por que não leu? Então, as pessoas estão muito aceleradas, né? O que você acha dessa geração que não tenha esse tempo, não tenha essa paciência para chegar onde quer? Porque hoje está numa empresa, amanhã por R$500 já deixa, vai trabalhar em outro segmento e tal, e não faz carreira. Qual que é a sua opinião sobre isso hoje, Mauro? Olha, Júnior, isso aí é engraçado, porque ao mesmo tempo que, igual você falou, as pessoas estão aceleradas, mas as pessoas não estão preparando. Isso. Aí você falou uma coisa certa. Que você me acelera sem preparo? E acontece muito isso hoje e está cada vez mais frequente. A pessoa ela não se prepara e ao mesmo tempo ela quer acelerar. Não bate. Não bate. A pessoa não consegue chegar lá. Aí fica pulando de galho em galho. Aí ela começa a arrumar culpados. Aí um exemplo. É muito comum. Não, a empresa não deu oportunidade. Eu estou aqui há 3 meses, a pessoa não deu oportunidade, sendo que ela não fez a oportunidade dela. Isso está muito frequente. Né? A gente que roda aí, está todo dia em loja. Fala com empresários. Eu acho que você deve ouvir muita coisa, né, desse empresário nessa questão, nessa situação, que tá difícil hoje funcionar. Cara, para mim, como eu sou do ramo de ótica, né, nós vamos falar de ótica. Então, eu chego na loja, bato um papo, a primeira coisa que o vendedor me fala eu tenho que dar um jeito de montar uma loja para mim e tal. Aí, às vezes, tem problema para resolver um problema de um multifocal, ele vai e me chama o gerente. Aí sabe, não bate a informação. Ele quer ter o próprio negócio, mas não consegue resolver um problema do cliente. Ele só quer ter o bônus, que ele acha que é um bônus. Mas, né, por trás a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Tem que ter bagagem. E é muito frequente isso. Muito frequente. Muito. Cara, como é frequente acontecer isso. E aí eu fico olhando, eu falo, não, mas não está preparado. E aí, nesse caso, a pessoa ela gosta de contar muito com a sorte. Aí ela vai na sorte. E o nosso segmento, assim, eu falo que eu saí dele, assim, é muita parceria, né, mano? Muito. E assim, o cara não fica sem braço, porque... assim, claro que ainda tem muita rivalidade, muita aquela concorrência e tudo, mas por trás tá todo mundo batendo um papo e tudo. Então, assim, a primeira dificuldade que o cara tem lá, você falou que conta com a sorte, mas vai ligar para os conhecidos. Sim. E eu, quando o pessoal me liga, eu tô ali pronto para atender você. É a mesma coisa que eu acredito que seja, né? Mas falando aí para você, não sei se você sabe, a gente já se conhece, tem 20 anos que eu conheço esse camarada, 15 anos que eu converso com ele, que eu passei a conversar com ele, tem 15 anos, e 10 anos que a gente se fala pelo menos uma vez por mês. Sim. Você parou para pensar nisso? Uma vez por mês? Nem às vezes com o próprio familiar a gente fala uma vez por mês, mas tem 10 anos isso já. 10 anos. Que a gente se fala uma vez por mês. Eu falo porque envolve negócio, né? Então a gente sempre está se falando, mal. Então assim, a gente conhece um pouco da sua trajetória, da sua garra, da sua visão, mas como que surgiu o nome de Aqua? Como que foi isso? Você falou, não, eu vou colocar o nome da minha empresa de Aqua. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Tranquilo e sincero. Eu peguei uma representação, quando eu
voltei, porque eu fui vamos falar um pouco sobre isso. E eu voltei e como eu tinha trabalhado muito, muito, muito quando eu fui para fora, e eu falei, não, no momento eu não quero loja. Eu falei, eu quero ficar um pouco mais livre, não trabalhar menos, né? Um pouco mais livre com meus horários. E aí, cara, eu peguei uma representação. Quando essa representação era uma fábrica que tinha no interior de São Paulo, perto da capital. Quando era um pedido um pouco maior, eu queria buscar essas peças, né? E por logística, por questão de nota e tal. E aí o que aconteceu? A empresa, ela me pagava, ela pagava como se fosse para mim de avião. E aí eu nunca fui de avião. Eu sempre fui de ônibus para sobrar um pouco. E nessas sobras eu comecei a andar em São Paulo, a conhecer conhecer outro, né, participar. Aí tive acesso aos chineses, comecei a trocar ideias. Então, com o que me sobrava, eu comecei a comprar algumas armações para me revender. E aí, o que era um bico, na verdade, começou a ter volume, né? Porque eu tinha a experiência do varejo, então eu me considero que eu sou uma pessoa boa para escolher a modelagem. E aí, numa dessas, eu falei, não, mas o que é um bico está se tornando o principal. O principal, né? Aí foi onde eu falei, não, agora eu tenho que montar uma marca. Na época, estava em alta as peças da linha Mormai, que... né, que material esportivo, onda, água, mar, né? Tanto é que os nomes eram nomes de praia. E aí o meu foco foi nisso. Eu comecei. Aí simplesmente joguei no tradutor a palavra água. Aqua significa água. Em vários idiomas. E soa bem Aqua. Eu lembro como se fosse hoje. Estava na sala, já era depois das 18. E trocando ideia, né, com a esposa, falei, vamos fazer isso aqui, porque no momento a gente está trabalhando com muita marca esportiva, né? Era o estilo, eu procurava esse estilo mais esportivo. E aí depois só que acabou a moda, né, mudando, e o nome foi ficando. Então a nossa marca, ela nasceu assim. Cara, bacana. E você falou assim que morou fora, né? Quanto tempo você ficou fora? Cara, eu fiquei 1 ano e 3 meses. Qual país? Eu fui em Londres. Inglaterra. Mauro, e essa visão de fora, né? Essa experiência que você teve fora do país, trouxe uma bagagem de forma, um olhar diferente para você que você coloca na sua empresa, que te ajuda de uma forma ou de outra? Júnior, é o seguinte, a bagagem que eu trouxe é que eu não podia trabalhar menos de 12 horas. Rapaz, olha aí. E olha o que você está falando. Porque tem pessoas aí que acham que entrar para esse... Todo mundo fala isso. Todo empresário que já sentou aqui comigo, já bateu um papo, fala que trabalha muito. E o pessoal olha, às vezes não sabe o tanto, né? Que trabalha por trás dos bastidores. Então, assim, a visão que eu tive de lá... Porque quando você vai para a Europa em si, né? É muito comum a pessoa falar, você arruma um full-time, um emprego full-time, que é um part-time, que é para ajudar a pagar suas despesas, e um full-time que supostamente, quando a pessoa quer vir embora, é para guardar o dinheiro. Né? Então, assim... Como é que é as palavras? Full-time? Full-time, part-time, né? Full-time, part-time. Full-time é emprego de 8 horas, part-time é aquelas 2 horas, 3 horas, 1 hora, que lá como você ganha por hora, né? Tem muito disso. E daí, cara, eu não lembro de ter... tinha as exceções, mas assim, era no mínimo 16 horas, 14 horas, 15. Trabalhava tudo. Trabalhava. Então, quando eu vim, né, eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu falava 8 horas, porque é muito comum aqui, né, a pessoa pegar e falar assim, mas não está sobrando dinheiro. Eu tenho amigos que reclamam, mas trabalham só 6 horas por dia. Eu falo, cara, arruma um outro serviço. Quando você não está gastando, quando você não está gastando, você está ganhando. Sim. E assim, o cara nada. Aí, o cara nada. Em Goiânia tem empregos que você consiga ter 2 e conciliar horários. Mas o cara não quer. Aí é o seguinte, aí é a empresa que é ruim. Né? É sempre a mesma história, Júnior. Esse negócio não está me dando lucro. Não está dando lucro. Porque o lucro, o tempo que você está de sobra, você está gastando ele ali, né? Ou seja, tá... Então, assim, foi muito válido. Então, uma experiência maior é isso. Você
tem que trabalhar no mínimo 12 horas por sim, dia. Sim. E lá fora, assim, porque olha só, eu conheço vários que saíram daqui, mano, e falam, não, eu tô trabalhando demais, tem que fazer hora extra, nossa, tem treinamento domingo, sabe? Hoje estão lá trabalhando em 3 empregos. Sim. Você tá vendo? Se trabalhasse aqui, claro que a diferença é muito grande, imposto, né, monetização, é diferente. Sim. Mas é o que você tá falando, às vezes aqui é mais acomodado, e lá fora tem que trabalhar. Lá é uma escola. É uma escola. Entendeu? É uma escola. Porque assim, você aprende a se organizar financeiramente, né? O que eu fiquei mais impressionado quando eu cheguei lá é um exemplo. Londres, né? Londres é o seguinte, se você quiser ter uma energia, você é pré-pago. Você tem que pagar antes? Você vai lá, dá o cartão, põe aí 10 pounds de energia. Você chega no seu relógio e você põe. Acabou, Júnior? Escuro. Não, escuro, frio. É porque lá é aquecedor. Entendeu? Então, assim, isso de cara já foi uma escola. Né? Porque para quem estava aqui, às vezes ia comprar tinha que abastecer para pagar em 4 vezes. Então, assim, aí quando eu cheguei lá, eu falei, não, isso aqui vai me ensinar. E o único jeito, porque eu tinha deixado meu filho aqui, né? Eu e a minha esposa. E aí eu falei, cara, eu vou usar como trampolim, mas é 1 ano e pouquinho. Eu tinha um objetivo financeiro, né? E para isso, nos desdobramos lá. Então, era 12 horas, 16, virava à noite em empregos para conseguir. Então, essa para mim é a maior lição que eu tinha. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu trabalhava 16 horas, 18. Aqui eu vou nadar de não, braçada. aí para mim, não, é 12 horas no mínimo. E nunca foi menos. Nunca foi menos, Júnior. Não dá. Não, isso aí, pessoal, que ele tá me falando é sério, meu. Eu tinha um compromisso com esse rapaz ontem. 8 horas da noite vamos estar trabalhando ainda. Sim. Então, assim, acabou que tivemos que cancelar, mas que bom. Bom que deu certo você estar aqui, demais, né? Mas, enfim, essa foi a grande lição, assim. E outra coisa, Mauro, até aqui, ó. Como foi que surgiu, né, essa parceria? Eu ia falar, você ia falar dela mais na frente, mas com a sua esposa, a Adriana, né? Isso, Adriana. Como que surgiu assim? Ela trabalhava em outro segmento e falou, não, vem trabalhar, vamos fazer romper. A Adriana, nós nos conhecemos trabalhando no shopping Bougainville, né? Eu trabalhava na Óticas Brasil e ela na TNG. Então, aí nós casamos e começamos, né, a vida 2. E começamos bem, rapaz, com filho, com aluguel, com prestação de carro, com tudo, com o pacote completo. Que tinha que trabalhar mesmo, não tem jeito. E aí, num belo dia, eu falei, olha, nós estamos só enxugando gelo, né? Então, assim, sem experiência nenhuma, sem falar uma palavra em inglês. E aí eu cheguei num amigo nosso, em comum do ramo, que é o Rogério. Da Ótica Imagem lá de Senador Canedo. Eu falei, Rogério, eu tô precisando de um upgrade aqui, cara. Porque eu já trabalhava das 10 às 10 em shopping, todos os dias, né? E aí ele falou, cara, eu também tô meio endividado, só preciso também de um parceiro. Eu falei, então vamos procurar um lugar pra gente ir embora. E aí quando eu cheguei pra Adriana, né, ela comprou a ideia na hora. Parceira lá, parceria, até nas ideias, coisa parceira boa. Total. E foi um período... Eu acho que foi o período mais triste que nós passamos, porque nós tínhamos um filho, né? Que é o Maurinho, que hoje tem 18 anos. Rapaz, tempo passa. Mas eu fui agraciado com uma sogra muito boa, e ela falou, não, eu vou olhar para vocês, se é isso que vocês querem, vai correr atrás dos objetivos de vocês. Então, assim, cara, a Adriana, nós fomos, ficamos esse tempo todo, e quando nós voltamos, eu falei, Adriana, eu quero tentar uma representação. Na época ela ficou, né, ela falou, não, eu vou esperar um pouco para me curtir o Maurinho, né, porque nós ficamos um tempo fora. E aí nesse começo, quando eu comecei, ela já grudou. Então assim, né, eu comecei com a representação, comecei a vender as peças por fora e logo eu vi que ela é fantástica nessa parte financeira. Administrativa é com ela. Fantástica. Então você uniu ali o útil e agradável. Né? O seu avião na parte comercial. Vende tudo aí. Sim. E ela, então... completou. Parceria. Aí, depois disso, já estamos aí com 16 anos juntos nessa parceria. Cara, muito bom, Mauro. E às vezes cai por terra aquele paradigma, né? Que geralmente marido e mulher trabalhando junto e depois à noite convivendo junto. Mas é fácil separar isso? Como é que é?
O pessoal do profissional. Então, cara, lá nós sabemos muito bem o que cada um tem que fazer. E não tem nem tempo, né, Mauro? Não, vai ficar com picuinha, né? Eu respeito a parte dela, ela respeita a minha. A gente sabe que o comercial nunca... Bate com o financeiro. Nunca bate com o financeiro, né? Briga. Mas a gente sempre pensa num bem comum. Quando tá os dois na mesma direção, dá certo. Dá certo. Então, assim, mesmo o financeiro com o comercial sabendo, né, o que você precisa fazer... Dá certo. Hoje você me deu um exemplo muito cedo, a gente tomando café, um exemplo muito bom que é, cara, com 2 remos, se você remar um para um lado e o outro para o outro, você não vai para lugar nenhum. Mas se os dois for juntos... Aí ninguém segura. Dá totalmente certo. Cara, bom demais. Quando eu chego em casa, né, às vezes a gente foi um pouco mais ríspido no escritório com o outro. Mulher guarda, né? Mulher sempre guarda mais as coisas que homem, né? E aí, às vezes, eu vou falar alguma coisa, ela... Não, mas por que você falou comigo? Opa, aqui em casa acabou. Beijinho. Fechamos a empresa. Fechou, acabou, aqui é beijinho, vai fazer uma jantinha. E vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Mas e tem que ter essa maturidade, né? Porque é 2 ambientes ali diferentes, Sim. 2 coisas diferentes, assim, cara, mas que bacana. Outra pergunta que eu queria falar com você, se você lidar com funcionários, né? Para você, Mauro, ultimamente, você falou a falta de capacitação. E é uma coisa assim, as pessoas não querem se capacitar, as pessoas não querem estudar, e querem ter bons cargos, querem, né, crescer na vida rápido. Você presencia muito isso? Você falou um pouco sobre isso agorinha, mas assim, você tem essa dificuldade com funcionário, com mão de obra? Como é que tá? Você está sentindo que está faltando qualificação? Cara, é assim, a qualificação, ela começa de dentro. Você não pode esperar uma pessoa chegar e falar, aprende isso aqui. Você tem que qualificar a pessoa. Nós estamos vendo no nosso ramo aí, o que acontece? A pessoa, um exemplo, ela tem uma dificuldade de falar do multifocal. E aí você chega na loja, cara, a pessoa só tá no celular. Então, assim, ela não quer. Ela quer que o seguinte, abre a cabeça dela, põe a informação lá dentro e já era. Não é assim que funciona. E na grande maioria das empresas que eu olho, né, que a gente passa, que a gente trabalha, cara, você tem um leque muito grande para você aprender. Demais. Mas, sinceramente, Júnior, eu não sei se as pessoas querem. Querem? Não sei. A questão é querer, né? Cara, é como você falou, a pessoa tem uma dúvida lá onde você trabalha, cara, se ela te ligar, você vai ensinar ela com gosto, não vai? Na hora. A pessoa tem uma dúvida de uma lente, de uma armação, cara, tá fácil de aprender. A informação, Júnior, ela tá um clique. Na palma da mão, né, mano? Cara, na palma fácil. da mão hoje. E a nossa escola era essa. A nossa escola era essa. Eu lembro que quando eu andava de ônibus em Goiânia, apostila para aprender, para falar de lente, para falar de tratamento. E na época não tinha tanto. Informação. Não tinha nem pouca. acesso, não tinha nem. Entendeu? E assim, internet. Aí hoje você vê, a pessoa tá lá no canto, ela não quer aprender, ela tá com dificuldade em alguma área, mas ela também não quer buscar. Tem muita empresa querendo ensinar, cara. Tem muitas pessoas não querem boas. aprender, né? As pessoas não querem. E assim, eu conversando com pessoas de vários segmentos, eu falo que é todo segmento. É um leque de opções muito grande, Mauro. As pessoas, você que está aí fazendo a sua função todos os dias você faz a mesma coisa. Está na hora, às vezes, de sair desse piloto automático e olhar dentro da sua empresa onde você pode fazer algo novo, porque tem muitas opções. Eu não sei qual que é o segmento, a área que você trabalha, a área que você é formado, mas assim, tem muitas oportunidades. Com certeza. E a gente às vezes fica ali, né? Coloca aqui e só fica olhando assim, chega à noite, entra dias, chega à noite, entra dia, fazendo sempre as mesmas coisas. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? É impossível obter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, mano. E é isso, porque assim, a pessoa levanta cedo, faz aquela rotina. Aí quer ter uma vida melhor, quer ter uma oportunidade de viajar, quer ter uma oportunidade de tirar férias numa praia, quer ter um carro novo, quer ter uma casa melhor, mas fazendo as mesmas. E é tão engraçado, sabe, Júnior? Porque você pensa, igual eu para te falar a verdade, quando eu trabalhava no balcão, no varejo, é engraçado, é um trem bobo, mas ficou marcado para mim. Por quê? Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um curso de Libras. Porque eu falei, quando chegar alguém na loja com esse tipo de deficiência, eu quero atender.
eu quero saber atender. Aí eu olhava, falava, não é todo mundo que quer isso. Então, se eu souber, quando chegar, quem que vai atender? E aí acaba que você vira referência, que um vem de cano ali, tem um caboclo que nos entende, né? Isso eu não consegui. Era a única coisa que... Eu não consegui por falta de organizar mais os tempos, mas eu devia ter aprendido. Aí, eu falei, não, sabe? Então a gente tem sempre como melhorar, cara. A pessoa fica esperando sorte, mas olha, para mim é uma frase antiga, mas sorte para mim é o encontro do preparo com oportunidade. Cara, sempre, show. Cara. É antigo isso, mas tem coisa que não sai de moda. Eu comprei um livro, eu até postei nas minhas redes essa semana, que você falou aí justamente como você driblar a sorte. Não, top. Porque, na verdade, o povo acha que cai do céu, né? Não, mas peraí, eu vou ficar esperando a sorte. Cara, cai no processo. Encontro. Cai no processo. Cai no processo, aprende. E olha, e não tem sorte sem preparo. Sim. Você chegou onde chegou hoje por causa do seu preparo. Mauro, o papo tá bom, mas deixa eu falar aqui das pessoas aí que estão, né, os parceiros, né? E o Mauro, agora com a Aqua, com a Summer, vai estar aqui sendo um grande parceiro nosso, né? Sim. Vamos falar um pouco aí. Gente, nós estamos com a Forte Bebidas. O que é a Forte Bebidas? Um dos grandes atacadistas hoje do estado. E olha só, gente, você que tem uma lanchonete, você que tem aí, pessoal, um restaurante, uma distribuidora, Forte Bebidas. Além de ter a distribuidora deles, eles têm um atacadista para melhor te atender. Entre lá no Instagram, confira os preços e a oferta. Estamos com a Farmácia do Trabalhador. Isso mesmo, pessoal. A Farmácia do Trabalhador hoje tem um preço que cabe dentro do seu bolso. Entre lá no Instagram, tem um link para você aí que tem uma receita, está em dúvida na dosagem de remédio, não está entendendo muito bem. Tem uma farmacêutica lá o tempo todo para te orientar melhor. Farmácia do Trabalhador. Tem um preço que cabe dentro do seu bolso, que é trabalhador, que é dona de casa. E, gente, a Ótica Vida. A Ótica Vida, gente, é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste. Hoje está crescendo como franquia por todo o Brasil. E tem um grande diferencial. Monta seu óculos em 5 minutos. Você que quer um óculos ali meio rápido e tal, é a loja mais tecnológica hoje que nós temos, a ótica mais tecnológica que nós temos, a Ótica Vida. Vai em Ótica Vida e confira lá como que seus óculos ficam prontos em 5 minutos. E estamos com a Digital Rec. A Digital Rec, gente, é um dos grandes estúdios aqui da cidade de Goiânia, do estado de Goiás. Venha conferir, você que tem um podcast, você que tem uma música para gravar, você que tem um trabalho para fazer, venha conhecer, entre em contato com eles, marque um horário para vocês conhecerem o equipamento, conhecer o ambiente, vale a pena. Digital Rec. Mauro, cara, eu tava lembrando de uma coisa, e assim, a gente, nesses 15 anos que a gente conhece, esses 10 anos que a gente se fala praticamente todo mês. Mensal, igual o salário. Mensal. É mensal, né? Não tem jeito. Tem que se falar, é bacana, a gente troca muita ideia e o pessoal fala assim, esses dois quando se encontram, deve beber um chopp, deve beber uma cerveja, deve beber alguma coisa, mas é uma coisa que eu sinto falta. A gente sempre bebeu um cafezinho, sempre... era uma aguinha ali com gás, um café, falando de negócio, porque é durante o horário de trabalho, então é muita coisa e às vezes falta essa oportunidade para a gente se reunir, né? Sim. Mas hoje, eu acredito que o nosso patrocínio, Renatinho, obrigado, viu? Forte Bebidas vai realizar isso que nesse tempo todo a gente nunca teve, né? Essa oportunidade de tomar uma cerveja junto. Então hoje vai ser um grande encontro. Hoje vai sair. Agora o pessoal vai trazer uma geladinha ali para nós que... Forte Bebidas, para começar bem e quebrar esse paradigma. Parceiro, eu só quero fazer uma vírgula aí, porque eu me perdi um pouco na última pergunta, e assim, eu quero deixar bem claro, em relação a funcionário, que você me perguntou, né? Cara, eu tenho os melhores. Você não falou dos seus. Eu tenho os melhores. Não, mas a escola, né? Sim. Você, assim, quando você fala disso, a gente percebe que você é uma pessoa que trabalha, treina, bem os seus funcionários, educa seus funcionários. Então, acho que parte da liderança mesmo de quem está na frente. Eu não tenho dúvida que é reflexo, né? E teve até um caso há uns dias atrás que uma funcionária nossa tentou resolver um problema de loja e né, ela tentou até... Não, realmente, ela vê que realmente não conseguia e pediu minha ajuda. E aí eu brinquei e falei, pô, mas... Fala comigo,
eu sou seu coringa, sabe? Então, assim, mas era um caso que ela não dependia dela. E só para finalizar em relação a isso, eu tenho os melhores. Estou totalmente satisfeito. Espero que eles estejam satisfeitos com nós também. Muito bom. Isso aí. E outra coisa, Mauro, parece que tá chegando ali um negocinho ali que acho que vai fazer alegria aí, né? Vai realizar aí. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Obrigado. Obrigado por proporcionar isso, viu, filho? Aí, ó. Forte Bebidas. Obrigado, Forte Bebidas. Merece até um brinde. Ô, Maurão, mas é isso. O jeito que eu tô falando com você, acho que a intimidade que a gente tem, né, de falar Maurão, essas coisas, tudo, deixa eu só... De tudo, né? Intimidade de tudo. Engraçado que a gente começa a falar do profissional e a gente entra no pessoal e é pessoal, gostoso, a gente conhece um pouco a história um do outro. Mas demais. deixa eu te falar uma coisa. Se fosse para você hoje escolher 3 pessoas nessa trajetória sua profissional, se fosse para você escolher 3 pessoas para você almoçar hoje, estando em vida ou em morte, ou em memória, quais seriam as 3 pessoas fundamentais que você chamaria para almoçar e o que você falaria para elas hoje? Cara, profissionalmente? Profissionalmente. Então tá, então vamos lá. A primeira seria a minha esposa, né? Que além de estar comigo aí nos 16 anos de empresa, né? Nós estamos aí do começo. Mas ela, na verdade, eu a chamaria pelo grande profissionalismo, realmente. Também pelo fato de ser esposa, mas para a esposa eu não chamaria para o almoço, chamaria para o jantar. Mas a Adriana, empresária, com certeza estaria nele. Estaria nele. Então ela faz parte da sua história. Bravura, que você tá falando aí. Comprometimento, também pesado, de 12 horas por dia ou mais. Porque agora ficou mais suave, ficou só 12 horas. Mas quando era suave, só eu e ela... horas. Era direto. Era até meia-noite, separando pedido. E para viajar no outro dia cedo. E ela grudada, constante. É uma grande profissional. Então ela seria a primeira. Seria a primeira. E quem é a outra pessoa? Bom, a segunda pessoa, infelizmente, ele não está mais aqui, né? E essas 3 pessoas que eu vou falar são importantíssimos. Estou falando por ordem, mas a importância é a mesma. Né, que seria o Rivalino. O Rivas. Importantíssimo. E ele é um caso que realmente o cara, ele me chamava na hora do almoço porque sabia que eu não tinha o que almoçar, me ensinava, né, eu lembro como se fosse hoje, muito claro, parte de lisometria, aprendi com ele, no almoço, aí faltava 15 minutos, ele me dava o ticket dele, falar, não, vai lá e compra um almoço para mim e pra você. Naquele tempo lá era ticket, né? Era ticket, hoje é cartão, vale alimentação. Não, naquele hoje tempo era um ticket. E ele sabia, cara, que eu não tinha almoçado. E eu falava, não, compra. Aí ele muito suave, sabe? E ele falava, não, é porque eles não dão troco lá em ticket e tal, então você traz 2 marmitex. Porque ele sabia que você não tinha o que comer. Então, assim... Cara, que história, mano. História boa. Ele realmente foi um cara diferenciado. O Rivalino, para você ter uma base, vou só abrir um parênteses aqui. Meu pai teve uma época difícil lá em São Paulo e eu falei, não, eu preciso trazer meu pai para cá. E eu falei, cara, como eu vou arrumar um emprego pro meu pai aqui? Né? Eu só trabalhava com ótica e tal, e aí cheguei no Rivalino. O Rivalino arrumou um emprego pro meu pai, cara. O Rivas? O Rivas. Cara. Então, assim, suave, um cara que faz falta. Muito, muito bom. E assim, o engraçado dele é que ele nunca escondeu conhecimento. Nunca. Ele sempre estava preparado. Quem queria aprender... Mas isso está até nos dias atuais. Quem quer aprender, aprende. Aprende. E as pessoas que estão nos acompanhando no podcast, desde o início... Rivalino é o pai do Vinícius, o primeiro entrevistado nosso. Então, assim, deixou um legado também, né? Nossa Senhora. Deixou um legado, que bom. E a terceira pessoa? Que você convidaria hoje para o almoço? A terceira pessoa que eu chamaria para o almoço hoje seria o professor Saulo. Saulo Mota. Esse também
espetacular. Tive a oportunidade de conhecer. Só todos aí, a Adriana já vi de longe, né? Sim. Cumprimentando e tal, mas nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas esses dois aí... Você conhece bem. Professores. O professor Saulo, ele é um cara que ele nunca deixou de dar oportunidade para quem quisesse. Então, assim, cara, tem uma gratidão enorme. Até esses dias eu almocei com ele há um tempo atrás, falei, cara, eu não posso te pedir mais nada. É só agradecimento, entendeu? Aí falei isso realmente para ele e é a pura verdade. Também nunca... Quem tem comprometimento e quer, eles estão sempre prestes a ajudar. Então, ele foi o cara que me deu a oportunidade, que acreditou no meu trabalho primeiro. Porque eu comecei com as peças e ele falou, vou te ajudar, né? E assim, e aí eu falei, pô, né? Já abriu as lojas dele. Abriu a porta das lojas, que querendo ou não foi uma vitrine depois. E... eu considero que crescemos juntos, porque na época eu pegava as experiências que eu tinha na loja dele para usar nos outros clientes. Então, assim, ele também é uma pessoa que estaria na mesa... desse almoço. Com certeza, com certeza. E isso aí você falando, para as pessoas, né, que acham que cresce sozinhas, a gente sempre fala, né? Não tem como crescer só, né, mano? Cara, você tem que ter parceiros parceiros ninguém bons. vai. Cara, você tem que ter parceiros bons. Tem um ditado bobo que o Ronaldo é o nosso parceiro sócio da marca Summer e ele sempre fala, e eu aprendi isso com ele, que é o seguinte, você tem que encostar em árvore que dá sombra. Sim. Mas isso não significa que você é um cara, né, como é que eu vou falar? Oportunista. Não é, entendeu? Só que você tem que ter bons parceiros. Cara, você tá aprendendo, né, uma hora. Cara, você tem bons parceiros, você tem bom relacionamento, você tá no encalço. Eu tava até pensando, falei, como é que eu vou passar isso pro Júnior? Que assim, sabe, Júnior, na minha trajetória de venda e de trabalho, cara, eu tava no calcanhar. Eu sempre tava no calcanhar. Talvez eu não, talvez eu não tô me expressando bem com essas palavras, mas o que eu quero te dizer? Eu trabalhava com vendas. O vendedor queria tirar a hora de almoço. Eu falava, eu não vou tirar. É a oportunidade de eu estar na loja sozinho. Quem entrar aqui é meu. Treinamento então, assim, que eu sempre faço. Almoçava Quem rápido. mais vende é quem mais tempo está disponível. Cara, almoçava rapidão, 15 minutos, pá, tava lá. Ah, eu não quero ficar até a loja fechar. Eu tava. Cara, pode deixar que eu fico. Quando você tem essa mentalidade e você age, Júnior, o universo conspira. Então, é o seguinte, não era comum fazer venda após as 18 horas na loja, porque eu trabalhava na loja do centro. Dificilmente eu não vendia depois das 18. O povo tá saindo do trabalho. E quem entrava lá só tinha eu de vendedor. Quem que era o vendedor? Você. Eu. Na minha experiência, quando eu morei fora, eu trabalhei em restaurante. Fui chefe de cozinha. Cara, eu ficava de olho. Eu não posso ficar até mais hoje. Tal. Não, eu fico. Eu não posso. Eu dobro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em quase todas as áreas do restaurante. Então, eu conseguia fazer muita hora, mas eu estava ligado. Eu não perdi a oportunidade. Eu não perdia. Entendeu? E eu acho isso muito importante. Você não perder a oportunidade. A oportunidade todo mundo tem. Nem que seja uma vez na vida. Você tem oportunidade. Você tem oportunidade. Tem. Vai bater na sua porta. Vai. A questão é se você está preparado ou não. Ou então você não entender, né? Você não vê como oportunidade, que é um erro também. Nesse mundo business, né, Mauro, que a gente fala assim de empreendedorismo, as pessoas que querem crescer nesse mundo, e a gente sempre fala isso, se você quer ter um negócio, se você quer crescer profissionalmente, tá na hora de mudar o ciclo, né? E se você quer crescer, eu sempre falo isso, você tem que estar numa mesa onde o menos ali experiente é você. Com né? certeza. O menos experiente ali é você. E eu já tive muita oportunidade. E esse podcast, para quem não sabe, surgiu assim, né? A oportunidade de bater um papo com um, com o outro. E várias histórias ali que eu falei, poxa, as pessoas precisam ter acesso a isso para saber que na vida a gente não cresce só. A gente não cria, mas eu preciso estudar. Não, às vezes um bate-papo é uma faculdade, é uma experiência. Às vezes você passa 2 anos estudando para você aprender ali o que você aprende numa conversa, num bate-papo, uma estratégia de negócios. Então, assim, e para você isso funcionou, né? Que a gente estava falando, né? Poucas amizades, aquela questão de
tá com as pessoas certas. Eu aprendia. Eu sempre aprendi muito. Eu costumo falar que isso aí foi até meu filho que me falou um dia, 18 anos, Maurinho, que se você é o mais inteligente na mesa, você está na mesa errada. Tá na mesa errada. Tá na mesa errada, cara. Então, assim, eu aproveitei muito bem as oportunidades que eu tive. E pegando esse gancho aí, mais um ditadinho aí, né? Se você, como que você falou? Se você é o mais inteligente na mesa, você tá na mesa errada. E tem um outro que fala o seguinte, né? Se você está num lugar onde você se sente mais professor, você sai desse lugar. Porque você tem que estar no lugar onde você se sinta aluno, porque você tem que estar aprendendo. Sabe, assim, isso para quem quer empreender, meu irmão. Quem quer empreender. Hoje é economia, é gestão, é lidar com pessoas. Então, é dia a dia, é convivência. Se você tem a oportunidade de conviver com pessoas que já têm experiência nessas áreas, você vai pegar essa experiência. Essa pessoa que você citou, por último, a terceira aí, seu Saulo Mota, que eu tive a oportunidade muito de sentar, de conversar, ele sempre falava uma coisa, ele nunca estudou. E fala isso, ele já deve ter escutado. Tudo que ele aprendeu foi conversando com as pessoas certas. Conversando com o advogado, com o pessoal do banco, com isso. Então, isso é importante. Porque não é de, vou... Aí o pessoal tem isso, para vocês que estão nos assistindo, isso é automático. Não é a pessoa que está crescendo profissionalmente ou como empresário, o cara está metido, o cara mudou as amizades. Sim. Não é. Te força a fazer isso, com certeza. Né? O que você está vivendo hoje. Você quer estar envolvido com quem está envolvido no processo, entendeu, Bruno? Eu acho assim, é importantíssimo, cara, o processo. Você tem que cair para dentro. Você cai para dentro, aproveita as oportunidades, sabe? No nosso ramo é comum, tem um vendedor ou um gerente que se destaca mais. Na maioria das vezes, não generalizando, em vez da pessoa ir procurar aprender um pouquinho, 10% do que a pessoa está fazendo, a pessoa prefere criticar. Acontece muito. Joga na sorte. Porque fica o tempo todo aqui, é por causa disso. A pessoa está puxa saco, a pessoa está no processo, cara. Ela está envolvida. Uhum. Ela está envolvida com os objetivos dela, com os objetivos da empresa. Ela está querendo aprender, ela está buscando. E a pessoa de lá só está criticando. Ela não quer nada com nada. Acontece muito. Mano. Não é? Acontece e a oportunidade vai passando e quando vê, já se deram 5 anos. Tem pessoa que ela fica esperando que a empresa vai dar um carro para ela, mas se nem ela pessoalmente conseguiu comprar um carro, qual é a empresa que vai dar um carro para você trabalhar, sendo que você nunca nem conseguiu comprar um? E na verdade ela te dá oportunidade todos os dias de você adquirir o seu. Falta às vezes esse despertar, né? Falta. Você como empresário, Marlon, hoje como empresário, o que tira o seu sono hoje? Cara, são duas coisas que tiram o meu sono. Primeiro, como é que eu vou te falar? Não conseguir manter o patamar de vida que eu tenho para os meus filhos. Isso me tira o sono. Né? E como empresário, eu fracassar a ponto de ter que dispensar um funcionário. Eu nunca dispensei um funcionário. Mesmo? Nunca. Isso me tira. As pessoas que chegam... Sim, as pessoas que querem, que né? Querem sair, tá? Mas querem. Você mesmo desligar alguém... Não. Então, assim, modéstia à parte, eu acho que lá na nossa empresa a gente paga bem e me tira o sono. Acontecer alguma coisa no meio do processo de ter que ou diminuir um salário ou dispensar uma pessoa. Porque envolve pessoas, né? Sim. Você tem um funcionário que esse funcionário tem família, tem filhos, que depende da empresa. Com certeza. E eu acho que... E essa pandemia, como é que foi assim para você? Cara, a pandemia... Você já estava com as duas lojas no varejo? Ou só estava com... Tava com uma. Mas assim, na pandemia o atacado ele sofreu mais, né, João? Sofreu mais. Né? Então assim, a gente tinha alguns compromissos financeiros com os chineses, mas um foi entendendo o outro, né, no que deu para segurar, deu. E na pandemia foi mais complicado, porque como as lojas estavam fechadas, as entradas, os recebimentos pararam. E tinha que entender todo mundo, mas passamos tranquilo, graças a Deus. A gente já estava preparado, como eu tenho uma financeira extremamente comprometida, deixei tudo por conta dela e
e deu tudo certo. Deu tudo certo. Você falou de China. Você chegou aí lá na China já, fazer alguns negócios? Tive em Xangai. Numa feira grande. Xangai? De ótica, Xangai. Chegou a comer cachorro lá, mano? Não. Tem muito isso mesmo, não? Cara, assim, como Xangai tem aproximadamente uns 20, acho que já tem 20 milhões de habitantes, essas coisas mais extremas é mais no mercado, mais exótica, é mais no interior, Júnior. É mais vilarejo, sabe? Então, mas tem isso mesmo, mano. Tem. Eu fui com um amigo do ramo e nós estávamos muito bem assessorados com um chinês lá. Mandarim, você aprendeu a falar alguma coisa? Nadinha. E assim... E o inglês você desenrola, né? Pouco. E o complicado é que o meu parceiro chinês, ele acha o português feio. Nossa. Então ele quer aprender o inglês. Aí não dá muito, mas a gente tinha tradutor lá. E eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, que a gente fomos, né, jantar, e aí esse parceiro meu, eu falei, cara, o que você for falar de besteira, você fala em português? E aí ele, né, empolgando nos negócios e tal, e ele falou a palavra dog. Tipo assim, chegou um prato, né, ele falou, this is dog e tal, brincando. Isso é um cachorro, né? E eu falei, cara, o chinês escutou. No. Aí chamou o tradutor, aí falou das dificuldades que a China tinha passado, que eles tiveram que fazer, comer cachorro, comer rato, esse tipo de coisa para alimentar seus filhos que estavam passando fome e os senhores e senhoras que já estavam fracos. Então, assim, foi pesado, sabe? E aí, só que ele, na classe, falou, então ele falou, aqui nós vamos comer frutos do mar, esse tipo de coisa, não tem cachorro aqui. Isso é mais... Não, mas bateu, bateu com classe. Mas então, não teve isso lá, não. Maurão, bate-papo tá bacana, cara. É bom demais. Você ficou todo apreensivo. Você, quando vem aqui, a experiência é essa, né? É tranquilo. Gostou. Você faz ficar fácil, né? Que é isso. Mauro, como que você quer ser lembrado? Tanto na sua família, como no mercado, como profissional. Qual que é a imagem que você espera passar para as pessoas? Claro que a gente não deve se importar o que as pessoas vão pensar, achar de mim. Mas o que você quer como que você quer ser lembrado? Eu também concordo com você. Eu não me preocupo com as pessoas porque eu não me comparo, né? Eu tenho que ser melhor que eu. Sim, todos os dias. Cara, se eu for melhor que eu, tá bom. Quando você pergunta isso, é uma pergunta bem profunda, a única coisa que eu quero é que... aí a gente já fala um pouco de família, né? E então, assim, eu quero que meus filhos olhem as coisas certas, né? Que, assim, a gente sempre aproveitou oportunidades boas, nunca fomos por um lado ruim, um lado de mal, né? E eu só quero que eles pensam que, assim, esse cara não existiu. Esse cara não desistiu. Só isso. Coisa boa. Mais nada. Bom demais. E se fosse para você indicar uma pessoa para estar aqui batendo papo, quem que você indicaria? Pode ser de qualquer segmento. Sim. Qualquer segmento, uma pessoa que você admira, fala, o cara bacana. No nosso segmento tem, mas eu vou te falar de outros, né, segmentos. Olha, eu tenho um ex-cunhado, ele trabalha no ramo de entretenimento, né, de shows, empresário no ramo musical. Ele tem algumas outras coisas. Qual que é o nome dele? Ele chama Giovanni. Giovanni Malta. Olha, indicado aqui, Giovanni, para estar aqui. Esse cara, Júnior, esse cara é o seguinte, velho. Quando você não tiver naquele dia legal, você bate um papo com ele. Top. A motivação é lá em cima. Você vai me passar o contato dele depois. Ele faz as coisas ficarem mais fáceis. ele faz as coisas ficarem fáceis, sabe? Às vezes a gente tá reclamando, né? Não teve um dia bom. Ele, não, cara, você tá reclamando por quê? E aí ele vai, né? Você vai ter oportunidade do jeito dele. Ele fala das experiências dele e, cara, não dá muito você tá rindo. Você fala, bicho, essa motivação aí é que eu preciso. Essas pessoas a gente tem que estar próximo, né, mano? Top. Coisa boa. Quero conversar. Quero te agradecer. Obrigado. Foi a oportunidade assim, que a gente teve. Histórias como a sua, que mostra que é possível, sim. Se você tem um objetivo, se você trabalhar, você falou muito, trabalhar 12 horas, trabalhar muito. Quem seguir, cara, eu acho que tá tão fácil. Tá. Se a gente for, assim, fácil no sentido, se a gente seguir essa linha, a gente chega lá.
Só que no meio do caminho a gente pega atalhos, no meio do caminho a gente para, desiste. Mas você é uma referência para nós que não é para desistir. Você acabou de falar isso. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pela me dar essa honra, né, de ter te conhecido. Você é uma pessoa ímpar. Onde a gente anda, quando fala de você, não escuta. Sabe a pessoa que a gente não escuta falar mal, só bem. Então, obrigado, Mauro. Você ser essa pessoa, você ter aceito o nosso convite aí. Ô, meu amigo, obrigado você. Foi um prazer. Obrigado por tudo aí, pela parceria. Isso aí, meu amigo. E queria mandar um alô aí para todos que querem buscar alguma coisa, que não fique, né, que não se perca nas coisas pequenas. Né, que se desenrole, que entre no processo, que participe, que não pense que às vezes você fica meia hora a mais numa loja, é desperdício, porque não é. E isso é muito importante também. Né? Quero mandar um beijo para minha família, que é importantíssimo para mim, né, que é a minha base. E quando eu falo família de uma maneira geral, cunhado, cunhada, amo todos. Todos são importantes. E é isso. É isso aí, meu amigo. Gente, aqui, ó, se encerra mais um podcast. Você que não segue o nosso canal, não se inscreveu, na verdade, no nosso canal no YouTube, vai lá, podcast Chat Business, e confira todo o bate-papo que teve aqui durante... já são 6 meses já, viu? Vamos para 6 meses no ar aí. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá que tem muita coisa boa lá. No Instagram, nós temos a nossa página, segue lá, @podcast Chat Business. Estamos também no Spotify. Isso, você que às vezes quer ligar lá, né, ouvir o bate-papo aqui, é muito bom. Enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você dirige, lá tá Chat Business no Spotify. E muito obrigado e até o próximo podcast.